O governo federal anunciou para breve o lançamento de um kit educativo contendo vídeos, boletins e cartilhas destinadas a combater a homofobia. O deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, viu o material e acusa o governo de incentivar as relações homossexuais. Ele está aqui com a gente para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, deputado, à Palavra Aberta. O senhor acha mesmo que esse material do MEC incentiva as relações homossexuais? Mais do que isso. Esse material é para ser distribuído dentro das escolas públicas do primeiro grau. Ensino fundamental. Primeiro grau. Tá? Isso estão nas nossas taquigráficas de 23 de novembro do ano passado, numa sessão conjunta entre Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Educação. Então é primeiro grau, não se discute isso daí, tá ok? Inclusive o senhor André Lázaro, que é o secretário de Alfabetização e Educação Continuada, fala lá, eu tenho as fitas, que o alvo são 190 mil escolas públicas do primeiro grau. 190 mil bate com o número de escolas públicas do primeiro grau. Se fosse segundo grau... Todos os estados. Sim, se fosse segundo grau seriam 34 mil escolas. Então, quem está com a verdade sou eu. Eu não tenho medo da verdade. Tanto é que eu não apoio essa comissão da mentira do governo chamada Comissão da Verdade. Isso é para outro programa. E esse material, filmetes, por exemplo. Um dos filmetes, Encontrando Bianca, é um menino chamado Ricardo que quer ser tratado como Bianca na escola. Ele exige que faça uso do banheiro feminino. Ele pinta as unhas. Quase espanca a professora porque quer ser chamado de Bianca. Imagine nas escolas como é que fica passando esse filme. A molecada que chama-se Ricardo vai ser apelidada de Bianca. Daqui um moleque de 12 anos vai pegar o de 8, vai pintar as unhas dele. E vai falar que ele é menininha. Se fala tanto em bullying. E vai estimular o homossexualismo. Porque os outros filmetes, como por exemplo, o outro chamado Probabilidade, é um menino que está numa cidade, namora uma menina, tá certo? E quando os pais mudam de cidade, ele começa a se relacionar com outros amigos e num dado momento, com um coleguinha, há o beijo entre os dois meninos. E ele se sente algo diferente. E daí ele fica na dúvida, namoro o João ou volto para a Mariazinha? E ele chega a uma brilhante conclusão no final desse trauma que ele vive. Fica com os dois. Porque assim sendo, ele tem 50% a mais de chance de ser feliz do que um menino heterossexual. Isso vai estimular o quê? Lá na escola pública do primeiro grau? O homossexualismo. E vai escancarar as portas para a pedofilia também. Deputado Jair Bolsonaro, o senhor preparou um material que é uma espécie de contraponto a essa campanha do MEC? Como é que funciona? O que é que tem nesse material? Eu estava debatendo com um dos representantes LGBT numa TV ao vivo no Rio de Janeiro. Daí ele falou para mim, deputado, o senhor está falando muita besteira. Eu falei, mas parabéns, eu não estou falando, estou lendo muita besteira. Porque esse meu material, que seria contraponto, é uma cópia do material publicado, né? O ano passado, quando o secretário de Educação era o seu Paulo Vanucci, chamado Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. É isso que eu fiz. Inclusive, atrás, botei 4 fotografias, né? Que eu chamo de fundamentalistas homossexual, a favor de estimular o homossexualismo nas escolas. Na verdade, se eu entendi bem, a sua cartilha é uma transcrição do que está Eu estou distribuindo isso em escolas públicas do Rio de Janeiro, para professores, não para alunos, para pais de alunos, fazendo um trabalho pesado na internet também, exatamente que eu quero, o que estou tendo efeito, graças a Deus, fazer com que esse pessoal fique indignado com o que está acontecendo. Que daqui a pouco um pai vai chegar em casa, vai ver o filho com as unhas pintadas, ou com um batom na boca, como se não bastasse mais o brinco, né? E o garoto vai falar para o pai, isso é normal, na escola estão passando filme nesse sentido. E se você pegar esse plano da Maria do Rosário, você vai ver, inclusive, aqui, como eu tenho razão, você vai ler lá o seguinte, o item 1.4.6 distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil. Olha, eu posso ser analfabeto, mas nem tanto. Infanto é até 10 anos de idade. Então é para o primeiro grau, sim. Querem fazer com que os nossos jovens garotos tornem homossexuais lá na escola, lá embaixo. Sejam estimulados para tal. E eles fizeram essa pesquisa, que você falou agora há pouco aí, com o cuidado que os pais não tomassem conhecimento das mesmas. Porque eles disseram na comissão que os pais são os grandes inibidores da opção sexual dos seus filhos. Eles ficam inibindo, os grandes inibidores. Você está falando nessa pesquisa que foi feita em 11 estados. Em 11 capitais. Em 11 capitais e que
revelou um quadro de tristeza, depressão Agora, nessa comunidade. Quem fez a pesquisa? Conforme está em próprio Diário Oficial da União, foi grupos LGBT. É a mesma coisa que eu pegar alguns traficantes e fazer uma pesquisa dentro dos presídios, como é que estão sendo tratados os traficantes presos. Vão falar o quê? Vai ser um relatório emocional favorável a eles. Mas, deputado Jair Bolsonaro, essas crianças têm umas que sofrem bullying, que sofrem agressões. Vão sofrer mais ainda com essa proposta aqui. Todo quanto é moleque um pouquinho delicado, tá certo? O educado, vai sofrer, o que se chama Ricardo, vai sofrer o bullying por parte de outros alunos, que isso aqui é mais um incentivo. Você acha que esse material agrava o problema? Agrava, não há dúvida que agrava. Eu não encontrei nenhum pai até agora, nenhuma mãe, ou um professor que seja favorável à distribuição desse material. Muitos professores ligam para mim e falam o seguinte: se esse material chegar aqui, nós vamos juntar os pais, os professores, mostrar e chegar à conclusão. Se depender de mim, eu toco fogo nesse material. E se tiver que distribuir na marra, o governo vai ter que mandar a polícia militar para distribuir aqui, que nós não vamos distribuir. É isso que está acontecendo. Em nome da família, em nome dos bons costumes, em nome do cristianismo, em nome das pessoas de bem, nós não podemos estimular isso aqui na escola. O governo federal, será que o ensino está tão bom no país? Inclusive, uma das pesquisas, né, um dos relatórios dessa pesquisa, eles ficaram indignados porque os alunos não sabem o que quer dizer a sigla LGBT. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Ficaram indignados com isso. E lá pregaram na escola: olha, LGBT é isso. Isso é importante para o garoto? Agora, se perguntar para muito garoto o que é DF, ele não sabe o que é Distrito Federal. Tá? MG não sabe o que é Minas Gerais. Agora, LGBT ele vai ter que saber. Com que intenção? Com que intenção? Estimular a promiscuidade? É isso? O senhor é contra, então, a distribuição dessas cartilhas, mas o senhor também é contra essa política de Estado para a proteção dos cidadãos? Não, olha só, eu entendo o seguinte: não interessa a opção sexual, a cor da pessoa, a sua crença, todos nós somos iguais perante a lei. Se eu apanhar na rua você ou um homossexual, a pena para o agressor tem que ser a mesma. Tentativa de homicídio, seja lá o que for. Tem lei para isso. Por que criar uma classe especial agora dentro do Brasil? Você pode ver, o projeto de lei número 122, que está aqui no Senado agora, que passou numa armação na Câmara, numa quinta-feira à noite. Que projeto é esse, deputado? O projeto de lei 122, que criminaliza a homofobia. Então, na Câmara, com meia dúzia de deputados presentes, a deputada Yara Bernardi entrou junto com o outro parlamentar com um regime de urgência urgentíssima. Quem estava conduzindo o trabalho aprovou a urgência e o projeto, e veio para a Câmara. Um projeto tão polêmico como esse veio aqui para o Senado e ninguém discutiu na Câmara. Esse projeto, por exemplo, entre outras coisas, cuidado se passar esse projeto, todo mundo tem empregado em casa, inclusive empregada doméstica. Toma cuidado. Por exemplo, olha só. Se nós dois casados, temos um casal de filhos de 6, 7 anos, estamos num restaurante no domingo, almoçando. Chegam dois homens, né, um careca, um bigodudo, e começam a trocar carícias. Se nós mudarmos de mesa, para que nossos filhos não vejam aquela cena, nós dois começamos com 3 anos de cadeia. Isso é justo? Se você mandar embora a tua secretária particular, que faz os teus... A empregada doméstica é o nome mais comum aí. Se ela, por exemplo, chegar na delegacia e falar: ela me mandou embora só por causa da minha opção sexual, com testemunha, é a coisa mais fácil que tem. Você, dona de casa, começa com 3 anos de cadeia também. Independente se você mandou embora por causa da opção sexual, o povo está trabalhando mal. Então é um projeto que cria uma classe à parte, que inclusive acaba dando estabilidade no emprego para homossexuais. Deputado Jair Bolsonaro, infelizmente nosso tempo é muito curto. Eu vou lhe fazer uma última questão que eu queria que o senhor falasse sobre as 2 decisões do Poder Judiciário. Uma que reconhece as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo e a outra que dá direito de adoção por casais homossexuais. Um novo tempo de direitos e de respeito. É isso que gerou a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não bastasse o Executivo legislar via medida provisória, agora o Judiciário também legisla por interpretações. Uma decisão, no meu entender, vergonhosa, baseada em política, porque em política escusas do governo e pressão de grupos homossexuais. Porque o Supremo Tribunal Federal, eu sou analfabeto, nem rábula eu sou. Tá? Não está previsto em lei. Vossa Excelência tem que julgar algo que está em lei, está na Constituição e está em lei. E na Constituição e no Código Civil está aqui um casal, uma família, uma união estável, parte de um homem e de uma mulher. E ponto final. Não tem que ficar inventando. O senhor acha, então, que isso deveria partir do Congresso? Sim. Se houvesse uma legislação? Não é porque existe uma lacuna na lei no tocante a isso, tá certo? O Judiciário vai legislar. Tem tanta coisa, como estamos discutindo o Código Florestal, e está quanto tempo parado aqui? A sugestão, o Supremo legisle sobre o Código Florestal e tantas outras matérias,
Esse é o nosso papel. Agora, lamentavelmente, no parlamento nosso e nos estados e municípios, nós parlamentares, né, nós legisladores, pecamos muito mais por omissão do que por ação. E está essa questão aqui agora, tá ok? E nosso trabalho agora dentro do Senado para que se salve alguma coisa, tá ok? Agora é um crime o que está acontecendo no nosso país. Já não existe, família já foi para o espaço também, não existe mais nada tocante a isso. E um país sem família é um bando. E um bando a gente sabe o que acontece. Daqui a pouco nós vamos estar igual a África, totalmente aqui com problemas, porque educação não existe. Você não pode, um país sem educação, pensar em ser alguém na vida, tá certo? Ser um país de futuro. E estamos nessa situação. Infelizmente, nosso tempo acabou. O país do vale tudo. Esse é o país do vale tudo que estamos vivendo aqui. Deputado Jair Bolsonaro, muito obrigado por sua presença e volte outras vezes à TV Câmara. É só vocês me convidarem que eu volto. Obrigada. E você que nos assiste, um grande abraço e até a próxima edição do Palavra Aberta.